o retorno no domingo. Então é um tempo de impacto evangelístico, né? Semear na vida daquelas pessoas de Itapipoca. E você pode se inscrever também através do nosso aplicativo ou aqui no hall de entrada da igreja, tá? Você sai diferente de um impacto missionário, né? Nós somos chamados para semear na vida das pessoas e é tão importante a gente se sentir pertencente a esse reino e atuante, né? E é para isso que o Senhor nos chamou, para viver o reino fora dessas paredes, né? É muito bom estar aqui na igreja, receber uma palavra, levantar as nossas mãos e adorar, mas é muito bom também semear na vida dos nossos irmãos, daqueles que necessitam e precisam de uma voz, de uma palavra, de um abraço. Então você pode estar servindo também com a sua profissão, com um dom que Deus lhe deu. Você pode estar trabalhando na área da medicina, né? Como médico, psicólogo, odontologia, nutricionista. Você pode exercer o dom que Deus te deu também nesse impacto missionário, tá? E o nosso louvor já está se posicionando e eu creio que hoje será um culto abençoado. Então você já coloca aí, já fica de pé no seu lugar, já sacode o irmão que está meio assim triste do seu lado e diz assim: acorda, porque o Senhor está neste lugar, e que você possa aproveitar todos os minutos desse culto. E que o Senhor possa encontrar um coração de um verdadeiro adorador em cada um de nós. Amém? Você crê assim? Então glorifique ao Senhor aí em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós te entronizamos neste lugar, Senhor. Nós preparamos os nossos corações para ir para este lugar de adoração, de engrandecer o nome do Senhor. Você poderia fechar os seus olhos neste lugar? Você poderia dizer para Ele palavras que o adorem, para que a gente possa ir para esse lugar de adoração, que a gente possa se render completamente com tudo que nós temos a Ele, para que a gente possa se aproximar dEle neste lugar, que Ele preparou para nós, esse lugar de adoração que é somente dEle, que é somente para Ele, que é somente por Ele. Oh Jesus! Jesus, nós te entronizamos neste lugar. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para estar no nosso meio neste lugar. Nós declaramos que Tu és santo, que Tu és fiel, que Tu és justo, que não há outro que se compare a Ti, Jesus. Não há outro que se compare a Ti, Jesus. Nós nos humilhamos, nós nos rendemos, nós nos rendemos a Ti.
e toda a criação, pra sempre. Canta a igreja e diga: Tu és digno de glória, de força e honra. Com os céus nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória. Diga, diga que Ele é. Tu és digno de glória, de força e honra. Com os céus nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória. Junto com os céus, nós declaramos que Tu és digno. Erga a sua voz e diga que Ele é digno. Oh, Ele é o início, o fim. Teu reino é o autor da fé. Ele é Jesus, o Rei dos Reis. Ele é o alto, o nosso Messias exaltado. Ele é o início, o fim. Teu reino é eterno, o autor da fé. Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega. O nosso Messias exaltado é. A igreja diz: Tu és de glória. Nós te glorificamos. Com os céus nós cantaremos que só Teu nome é digno, digno de Tu és digno. Ele é de glória, de força, não há outro. Com os céus nós cantaremos que só Teu nome é digno de glória. Com os céus nós cantaremos que só digno. Ele é o início, o fim. Oh, Ele é. Quem pode contra o Senhor? O nosso Messias. Eu poderia estar em qualquer outro. Diga, cante bem alto. Tua presença eu tentei. Você pode ir no mais alto, no mais profundo, mas lá Ele está. Mas Tua glória, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais
fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. E um dia com tua glória, um dia com tua glória, fale mais, fale mais. Oh, Jesus, nós nos derramamos, não dá pra resistir, não dá pra resistir à tua presença. Atraído, nós dependemos, atraídos, não me cansarei. Oh, atraídos, nós somos atraídos pelo teu amor, por quem tu és, pelas tuas virtudes, Deus. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. E um dia com tua glória, um dia com tua glória, vale mais que mil. Erga as suas mãos, se renda a Ele. Nós reconhecemos que a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais que tudo. Nós te adoramos, Jesus. Nós queremos adorar com os céus, convidar os céus para adorarmos juntos. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando, estamos indo à sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando nesse lugar. Vamos juntos. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando. Erga as suas mãos o mais alto que você puder e diga: Ale. Vamos encher esse lugar. Enche esse lugar com teu aleluia. Nós te adoramos. Vem se manifestar neste lugar. Jesus, Jesus. Toda a terra, toda
damos liberdade. Que caia, caia, caia o teu Espírito. Diga, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Diga, vem, vem fazer, vem fazer. Manifesta a tua glória, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, oh, aviva-nos, erga a sua voz, vem sobre nós, oh, enche esse ambiente, enche esse lugar. Nós te damos liberdade, Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem fazer algo novo. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Mais uma vez te damos liberdade, te damos liberdade. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem fazer o que nenhum homem fez. E a história nunca viu, vem aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que só o Senhor pode fazer, só o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Quem deseja que o seu Espírito seja derramado neste lugar, erga a sua mão. Ele está derramando, Ele está derramando, Ele está fazendo, Ele deseja fazer. Vamos, igreja. Nós temos uma igreja sedenta por ti. Vem, oh, e vem amanhã. O Senhor se manifesta. Nós estamos
seja agora, vem derramar. Seja hoje, seja agora, vem derramar. Sinta a presença dEle, sinta o toque dEle. Te adoro. Vamos cantar juntos. As muitas gerações rendidas em louvor. Vamos, cante! Cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Erga a sua voz e diga: seu nome É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam.
eternamente santo, para sempre. Aleluia, aleluia. Mas você pode fazer melhor. Mas você pode dar uma salva de palmas melhor a esse Deus santo, 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 poderoso, digno de honra, digno de glória, é o Senhor. Aleluia. Tome o seu assento por um instante. Coisa boa. Meus queridos, todos nós conhecemos a história de Israel, ali depois que saiu do Egito. A Bíblia diz que eles atravessaram o mar e começaram a peregrinar ali no deserto. E é interessante que a Bíblia vai dizer que tinha uma coluna de nuvem durante o dia e tinha uma coluna de fogo durante a noite. De dia era para eles estarem protegidos do sol, e à noite aquela coluna de fogo os protegia do frio. E é interessante que a Bíblia diz assim: quando a nuvem se movia, o povo se movia junto, mas quando a nuvem parava, o povo parava também. E eu fiquei pensando sobre isso, refletindo sobre isso, e olhando a história de Israel durante essa peregrinação, você percebe que a nuvem, que representava ali a presença de Deus guiando, levou aquele povo a vitórias extraordinárias. Eu quero dizer para você que a presença de Deus está te conduzindo a tempos de vitória, tempos de avanço, tempos de conquistas no nome de Jesus. Mas a Bíblia também mostra, irmãos, que aquela nuvem guiava aquele povo para momentos de ensino, momentos onde se parava e Moisés falava ao povo, ensinava ao povo. Eu quero dizer que nesse lugar da presença vai ter muito ensino e muita instrução para você. A sabedoria do alto vai descer sobre você. O Senhor, que é sábio, vai derramar sabedoria sobre você, para você tomar as melhores decisões, andar em obediência e ser alguém que vai glorificar o nome de Jesus. Mas essa nuvem também, que conduzia o povo a um lugar de vitória, conduzia o povo a um lugar de instrução, também teve um momento, durante a sua peregrinação no deserto, na verdade vários momentos, que essa nuvem parou, para que o povo pudesse ofertar, para que o povo pudesse devolver a Deus, para que o povo pudesse reconhecer o Senhor a partir das suas finanças. Sim, a presença é um lugar de avanço, a presença é um lugar de ensino, mas a presença também é um lugar de reconhecimento. Hoje, o que você veio fazer nesse lugar? O que nós viemos fazer nesse lugar? Porque aquele povo não escolhia quando a nuvem se levantava ou quando a nuvem parava, não, eles simplesmente estavam seguindo a nuvem. E nesse momento agora, a nuvem parou para um tempo de reconhecimento. A nuvem parou para que todos nós paremos diante de Deus e o reconhecemos naquilo que Ele tem feito na nossa vida. Aquele povo parava e dava ao Senhor, ofertava ao Senhor a sua melhor farinha, o seu azeite, aquilo que durante o deserto eles percebiam que somente Deus poderia os dar. Hoje, enquanto a nuvem parou, nessa quarta-feira, para um tempo de reconhecimento, o que você está lembrando que só Deus poderia ter feito na sua vida? O que está agora na sua memória que você sabe que se não fosse Deus intervindo, isso não aconteceria? Esse momento agora, irmãos, é de você permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que Ele te inspire a reconhecer a Deus naquilo que Deus fez. Aqui não é apenas sobre colocar dinheiro. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro. A Bíblia diz que o chão do céu é de ouro. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata.
Nós não damos dinheiro a Deus, irmãos. Nós não damos dinheiro a Deus como se Ele fosse um pedinte. Esse momento de oferta não é a gente aqui tentando de alguma forma convencer você a dar dinheiro, não. Esse momento de oferta é um momento oportuno que todos nós, eu e você, temos de reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. Que hoje seja uma noite de reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra, você pode ficar de pé. Senhor, que te darei eu por todos os teus benefícios. É o Senhor quem dá saúde ao nosso corpo. É o Senhor quem sustenta a nossa casa. É o Senhor, Pai amado, que faz crescer os nossos frutos. É o Senhor, Pai, que faz confirmar as obras das nossas mãos. É o Senhor. Por isso, Deus, nessa noite, nós queremos, nesse lugar onde a nuvem parou para o reconhecimento, nós queremos acompanhá-la, pará-la e reconhecer o Senhor naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Esse tempo de gratidão, de dizimar e ofertar, muito mais, Senhor, do que dar uma quantia financeira, é a expressão da nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Recebe, Deus, o nosso dízimo e a nossa oferta, e que em todos os dias nós venhamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. É isso que nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Venha com alegria dizimar e ofertar na casa do Senhor. Os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nossos pais e avós carregam histórias, fé e valores que marcaram nossa vida. Agora é a nossa vez de honrá-los Conscientize a sua família. e participe do seminário Abençoando Gerações. Um tempo preparado para fortalecer fé, renovar a esperança e abençoar toda a família. Venham junto dos seus pais e viva essa experiência transformadora. Dia 25 de outubro, às 8 horas da manhã, na CN em Fortaleza. Você é o nosso convidado. Venha! O batismo é um momento de renascimento, um símbolo poderoso de fé e compromisso. Na água, encontramos a renovação espiritual,
seguindo o exemplo de Cristo. Este é um passo importante na jornada cristã, marcando a entrada em uma nova vida com Deus. Se você deseja dar esse passo de fé, inscreva-se para o próximo batismo e comece uma jornada com Cristo. Batismo, um novo começo, uma vida nova em Cristo. Vem aí o Connect Day, um encontro de comunhão, edificação e alinhamento para pequenos grupos da CN. Anota aí, terça, 28 de outubro, às 19h30 na CN Fortaleza. Vem aí o Impacto de Missões em Itapipoca, de 28 a 30 de novembro. Serão 3 dias para proclamar o Evangelho, servir a cidade e experimentar o mover de Deus. Não fique de fora. Participe dessa missão e faça parte do que o Senhor está fazendo. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. No dia 29 de novembro, às 19h30, a CN Fortaleza convida solteiros, namorados e noivos para uma noite de reflexão e propósito. O tema, o amor não é suficiente. O bispo Fabrício Miguel vai ministrar sobre relacionamento à luz da palavra. Você não pode ficar de fora. Um chamado para influenciar. O brasileiro é guiado pela fé em Deus, pelo amor à família. A educação é a base de tudo. Depende das decisões políticas. Sabendo do poder transformador que a arte pode representar na vida de uma pessoa. Mídia transforma informação em inspiração. Negócios que unem inovação e propósito. 7 montes. Uma geração chamada a dominar. Upgrade 2026. Dominion. Na Comunidade das Nações, acreditamos que a igreja cresce em comunhão. Nos pequenos grupos, você encontra cuidado, amizade e crescimento na fé. Não caminhe sozinho, faça parte de um PG e viva de perto o que Deus está fazendo na nossa igreja. Moisés, tá sabendo que agora há um novo servo de Deus? Um novo servo? Então é melhor eu abrir mais espaço. Mais um servo? Espero que ele saiba mirar bem. Um novo servo? Corajoso, espero. Mais um para ajudar? Já estava na hora. Esse discípulo não tem um nome só. Ele vive em cada um que serve. Você que serve com amor. Você que faz essa casa funcionar. Vem celebrar com a gente. Vem ligeiro, antes que Paulo escreva uma carta só para te cobrar presença. Além dos 12, Festa dos Voluntários, para todos que servem na Comunidade das Nações. Dia 25 de novembro na CN Fortaleza. Não falte. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Boa noite, CN. Muitos avisos, muita coisa acontecendo na igreja. Eu quero reforçar o aviso, você que deseja se batizar nas águas. No próximo domingo teremos batismo, é uma festa muito linda. Se você deseja participar desse momento, você pode procurar o balcão ao final do culto para se inscrever para a aula de amanhã. E nós queremos conhecer os nossos visitantes. Você que nos visita pela primeira vez, nós queremos te dizer que é uma honra receber você nessa casa. Se você puder levantar a sua mão, a gente quer te dar um presente, marcar esse dia, dizer o quanto você é bem-vindo. Pode manter a sua mão levantada até que os nossos voluntários cheguem a você. E essa igreja recebe os nossos visitantes com muita alegria, uma salva de palmas. Que coisa boa! Queridos, hoje eu quero conversar com você sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração já há alguns dias, sobre a vida de Jó. E sobre como muitas vezes vitórias na nossa vida, situações que desejamos vencer, elas necessitam que seja feito um caminho, uma jornada. Jó recebeu restituição de tudo que ele perdeu,
Mas para isso ele precisou percorrer um caminho. Assim como você vai dar um endereço para algum visitante que você vai convidar para a igreja, você vai dizer, olha, fica ali perto da Pontes Vieira, Virgílio Távora. A restituição requer um caminho. A restituição requer passagem por pontos importantes, por marcos que trazem de volta tudo aquilo que foi perdido. E eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler um pouquinho hoje. Jó, capítulo 1. Pouco antes de Salmos. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é direção, que é alimento, que é provisão para o nosso espírito. Espírito Santo, vem nos ensinar essa noite, venha nos conduzir, venha fazer em nós uma transformação poderosa, que esse alimento gere frutos dentro de nós, frutos de transformação, frutos de avivamento, frutos, Senhor, que vão construir um legado espiritual em nossas casas e em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jó, um homem muito conhecido na palavra, era um dos homens mais ricos. A Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Imagina-se que ele era o homem mais rico do mundo, porque até então o mundo que se conhecia era esse mundo oriental. Um homem que possuía bens, possuía saúde, possuía tudo que alguém poderia desejar. Um homem que tinha riquezas, uma família. E a Bíblia diz que ele era cercado por Deus, um homem que temia a Deus, um homem de boas obras. Mas, em um belo dia, Satanás não tinha o que fazer, rodeando a terra, foi diante de Deus e disse, olha, Jó é abençoado, você o cerca, cerca a família dele, cerca tudo que é dele, por isso que ele é tão bonzinho assim, por isso que ele teme a você, Deus. Deixa eu tirar tudo que ele tem, deixa eu tocar nele e vamos ver se ele vai continuar sendo quem ele é. Muitas vezes em nossas vidas, nós não conseguimos entender porque pessoas boas passam por dificuldades, não conseguimos entender porque nós passamos por momentos de perda. Jó perdeu tudo o que tinha, porque Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Muitas vezes nós passamos por provações para que sejamos aprovados. Muitas vezes nós passamos por lutas e processos para sermos ensinados. Deus não perde a oportunidade de nos ensinar algo poderoso em nenhuma das tribulações que nós passamos. E a Bíblia vem discorrendo no primeiro capítulo do livro de Jó, falando que primeiro ele perde os bois e os jumentos. E eu entendo que trazendo isso para a nossa vida representa quando muitas vezes nós perdemos a nossa força, quando muitas vezes o nosso vigor se perde, quando muitas vezes na nossa vida a nossa saúde é arrancada de nós, quando na nossa vida algo que nos fazia permanecer de pé é tirado de nós. Quantas vezes, quantos de nós passamos por situações onde perdemos o vigor,
a força, a ousadia, a coragem de continuar avançando. Muitas vezes perdemos a esperança ou a expectativa de um futuro próspero. Nós perdemos a convicção de que algo bom pode acontecer. Nós caminhamos sem conseguir ter uma boa expectativa a respeito do nosso futuro. Ou talvez seja na sua saúde. Talvez você tenha se sentido afligido, tocado na área da sua saúde. Talvez você tenha clamado a Deus por mais disposição. Muitas vezes levantar da cama tem sido um grande sacrifício. Muitas vezes conseguir ir para o trabalho é um desafio para você. Muitas vezes nós temos o vigor e a falta de força, o vigor arrancado de nós. Jó perdeu também as suas ovelhas. A ovelha representa muitas vezes aquela alegria. A ovelha representa a alegria da salvação. A alegria, o regozijo de você estar em família, de você estar nos seus ambientes. Quantas vezes na nossa vida nós sentimos que a alegria nos foi arrancada? Talvez por alguma perda, por alguma situação difícil, por alguma luta que você vem enfrentando. É como se a alegria tivesse sido arrancada de você. Os seus olhos não brilham mais. Não existe mais a alegria em estar em relacionamentos, em estar dentro de casa com o seu marido, com os seus filhos, ou no ambiente de trabalho. Pessoas que antes tinham tanta alegria de ter aquele lugar de trabalho, mas hoje para entrar parece um grande sacrifício, porque a alegria foi embora. Ou talvez mesmo até a alegria da salvação parece que foi embora. Jó perdeu também os seus camelos. Os camelos representavam naquele tempo a riqueza, o transporte que levava mercadorias. Talvez o que você tenha perdido tenha sido bens materiais. Talvez o seu sonho de uma empresa. Talvez o seu lugar onde você tirava os recursos, o sustento. Algumas vezes na nossa vida nós passamos por situações de perdas financeiras, perdas materiais. E a gente precisa muitas vezes recomeçar, retroceder. Eu tinha uma maneira de viver, eu tinha um estilo de vida e eu precisei retroceder, eu precisei mudar, precisei me adaptar. E isso nos traz tristeza, isso nos traz angústia. Mas Jó perdeu também o que ele tinha de mais precioso, que eram os seus filhos. Todos os seus filhos, 3 filhas e 7 filhos, todos eles morreram. A Bíblia diz que passou um grande vendaval e derrubou a casa onde todos eles estavam reunidos. E então é nesse momento que Jó rasga as suas vestes, Jó se joga no chão, Jó pranteia, Jó chora, porque ele perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua família. Quantas vezes alguns de nós estamos enfrentando dentro de casa sérios problemas? Dentro do casamento existe uma desconexão. Dentro do casamento é um ambiente de guerra. Ao invés de a sua casa ser aquele ambiente para onde você quer voltar ao final do dia, a sua casa vira aquele ringue, aquela batalha, aquele campo minado, onde não tem mais diálogo, não tem mais conversa, ou talvez tenha tido infidelidade, talvez o seu marido ou a sua esposa saiu de casa. Eu não sei qual é o desafio que você possa estar enfrentando dentro da sua casa. Talvez o relacionamento com os seus filhos. Muitas vezes quando esses filhos entram na adolescência e o diálogo é quebrado, onde muitas vezes um pai e uma mãe se entrega tanto, se doa tanto, e chega um momento em que os filhos não conseguem reconhecer, e o diálogo, a conversa fica completamente quebrada, interrompida, e não consegue mais ter carinho, não consegue mais ter relacionamento, não consegue mais ter comunhão dentro de casa. Jó perdeu o bem mais precioso que ele tinha. Mas Jó tinha um lugar onde se esconder. Jó sabia que mesmo em meio a toda dor, existia um caminho a ser percorrido, não porque ele queria restituição, mas por aquilo que ele era. Jó não estava interessado naquilo que Deus poderia dar a ele. Jó estava interessado no relacionamento que ele tinha com Deus, simplesmente por quem Deus é. Jó era um homem conhecido pela sua integridade. E aqui é o primeiro ponto que eu quero conversar com você. Muitas vezes, diante das perdas, diante das desilusões, das decepções, nós temos reações.
A reação é diferente da ação, porque a ação a gente consegue pensar, nós conseguimos nos organizarmos emocionalmente para agir. Mas a reação, ela é um ímpeto daquilo que a gente carrega dentro de nós. A reação muitas vezes é algo explosivo, é algo que não se tem o controle, é algo que simplesmente escapa. E diante das guerras, como nós temos reagido? Diante das perdas, como nós temos nos posicionado? E isso fala muito a respeito daquilo que carregamos dentro de nós, porque é algo que não se pensa previamente, é algo automático. A boca fala do que o coração está cheio. Isso muitas vezes são as nossas reações. Mas Jó era um homem que carregava uma grande marca, que era de pureza. E esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você hoje. A pureza de Jó era uma marca conhecida diante de Deus, diante dos anjos e na terra também. Os seus amigos, quando conversavam com ele, traziam a memória dele, o quanto ele já havia sido um homem generoso, que já havia sustentado as mãos de muitos, o quanto ele já tinha trazido palavras de esperança a outros. Jó era um homem conhecido nos céus e na terra, pelo seu posicionamento, pela sua firmeza, pela sua pureza. E a Bíblia fala em Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Tiago 4:8 diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Salmos 24:3 diz, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Jó era um homem que carregava a pureza de coração. Um homem íntegro, um homem reto. Como nós queremos ser conhecidos nos céus e na terra? Como você quer ser conhecido por Deus? A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, procurando a quem tragar. Nós podemos ser uma coisa aqui dentro da igreja, nós podemos ser uma coisa dentro do trabalho, e sermos outra completamente diferente dentro de casa. Nós podemos tratar bem as pessoas de fora, e tratarmos mal as pessoas que mais amamos. A pureza é um caminho intencional a ser percorrido. Porque a nossa índole carnal, a nossa natureza carnal, muitas vezes tenta nos direcionar para esse lugar do pecado. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Aquele que alimentarmos mais é aquele que vai vencer. E eu te pergunto, quem você tem alimentado? O seu espírito ou a sua carne? Dentro de 4 paredes pode ser que ninguém esteja vendo o que você faz, mas Deus está vendo. Neemias foi até Jerusalém reconstruir os muros de Jerusalém, porque os muros tinham brechas, os muros estavam em alguns lugares, tinham um grande espaço, uma grande brecha. E nós podemos trazer isso para a nossa vida espiritual. Neemias entendeu que era necessário para que a cidade fosse guardada, que os muros fossem reconstruídos. Na nossa vida espiritual, quais são as brechas que estão presentes? O que precisa ser corrigido? O que precisa ser tampado? Qual é a área da nossa vida que nós precisamos reerguer os muros? Qual é a área da sua vida que precisa ser visitada e que precisa de pureza? E pureza não quer dizer, eu nunca mais vou pecar. Muitas vezes falhamos, mas o erro não pode ser algo normal.
O erro na nossa vida, o pecado, ele pode ser um erro de percurso, mas rapidamente nós precisamos voltar ao caminho da pureza. Nós precisamos consertar, nós precisamos pedir perdão. A pureza é um caminho que precisa ser seguido. Por todo o livro de Jó, Deus começa a conversar com Jó e eles começam a ter um diálogo. Deus fala com Jó, Jó fala com Deus. Mas para que esse diálogo aconteça, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, ter experiências profundas com Deus. Mas para isso é necessário que haja pureza. Aquele que tiver mãos limpas, aquele que for puro de coração. Esse é o que vai subir ao monte do Senhor. Esse é aquele que vai ouvir a voz e a direção de Deus. O caminho da restituição passa por um coração alinhado ao coração de Deus. Não adianta a gente viver metade da Bíblia, metade dos mandamentos e não viver a outra metade. Não adianta viver só aquilo que é fácil. E pureza requer renúncias. Alguns dizem, os olhos são a janela da alma. Não é um versículo, é uma frase que, porque a origem, se eu não me engano, está no livro de Mateus, que fala, os olhos são como uma lâmpada. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Do que os seus olhos têm se alimentado, do que os seus ouvidos têm recebido, o que a sua alma e o seu espírito estão recebendo, para que o seu coração seja puro. Precisamos ter o nosso coração alinhado ao coração do Pai. Precisamos ter um coração segundo o coração de Deus, um coração inteiro. Jó era um homem que entendia também, o segundo ponto é o caminho da adoração. A raiz em hebraico da palavra adoração, shahá, significa prostrar-se, curvar-se profundamente, inclinar-se diante de alguém em reverência. Adoração não é uma canção apenas, adoração não é o momento do louvor, mas a adoração é uma vida de rendição. A adoração é prostrar-se diante de Deus, é uma vida de reverência. Jó 1:20, ele falou, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma. Jó compreendeu que não era no caminho da murmuração que ele teria respostas. Ele perdeu tudo que tinha. Perdeu bens, servos, família. Perdeu tudo. Inclusive a sua saúde. Tudo que um homem poderia ter como segurança, ele perdeu naquele mesmo dia. Mas em nenhum momento ele murmurou. Em nenhum momento ele apontou para Deus e tentou culpar a Deus. E muitas vezes quando os ventos batem na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Alguns dias atrás eu escutei uma pessoa dizendo, pastora, depois que eu virei crente, tudo deu errado na minha vida. Eu falei, Jesus. Quantas vezes nós temos a tendência de procurar culpados? Talvez a guerra que nós estamos enfrentando seja motivada por más escolhas que nós fizemos. Muitas das guerras que vivemos é culpa nossa. Nós tomamos decisões erradas, decisões precipitadas, e nos angustiamos, nos preocupamos, enfrentamos perdas por decisões que nós tomamos. E aí de repente a gente quer tentar culpar Deus por aquilo que está acontecendo. Jó em nenhum momento culpou a Deus.
Jó entendeu o caminho da adoração. E a Bíblia traz poderosos exemplos sobre a adoração. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá convidou todos os ministros de louvor para a frente de batalha. E a adoração se tornou uma arma de guerra que destruiu um exército muito poderoso. Em Josué 6, as muralhas foram ao chão lá em Jericó, quando eles levantaram uma só voz em adoração a Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas viram as portas da prisão se abrirem enquanto adoravam. Em Juízes 7, Gideão e os 300 tocaram a trombeta e quebraram cântaros e viram um exército poderoso ser destruído. Davi, enquanto adorava, via os espíritos malignos que se apossavam de Saul irem embora. Deixa eu te falar algo. Talvez você esteja enfrentando um momento de lutas e de grandes perdas, mas o caminho da restituição na sua vida passa pela adoração. Adorar não é apenas sobre cantar. Pastora, minha voz é horrível. Se eu cantar, até os passarinhos vão embora. Tá tudo bem. Mas você precisa entender o poder da adoração. Você precisa entender o quanto a adoração é capaz de mudar atmosferas, é capaz de mudar ambiente. Adoração é arma de guerra. E muitas vezes nós estamos passando por lutas, por desafios, e ao invés de nos levantarmos em adoração, nós estamos rendidos, caídos ao chão. Talvez se você tivesse se levantado no meio dessa guerra, essa luta já teria acabado há muito tempo. Só que Satanás sabe exatamente onde agir, e ele tenta nos paralisar, nos enfraquecer. Ele tenta nos debilitar, nos deixar paralisados no meio da guerra. Entenda que a sua adoração é uma das maiores armas que você tem. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de perceber o que tem de ruim, o defeito, o problema, comece a perceber o que Deus está fazendo em meio a essa luta. Comece a perceber o que Deus está fazendo no invisível. Comece a perceber que Ele está se movendo. Comece a perceber o que Ele está fazendo. A nossa tendência como seres humanos muitas vezes é olhar para aquilo que está faltando. A nossa tendência muitas vezes é reclamar do problema, do defeito. E o meu convite para você é: mude o seu olhar, mude a sua visão. Ai, porque o meu marido... Ei, quais são as qualidades que esse homem tem? Quais são as qualidades que essa mulher tem? Para de olhar para os defeitos e começa a olhar para as qualidades. Ai, porque o meu chefe, porque isso, porque aquilo. Ei, para de olhar para o problema e começa a procurar solução. Para de olhar para o problema e começa a levantar a sua voz em adoração. Pastor, o ambiente do meu trabalho é muito pesado. Se tranca no banheiro e vai louvar. Vai adorar. Levanta a sua voz, se posiciona. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes é que o cansaço tenta nos abater de tal forma que a gente esquece que somos homens e mulheres que têm armas espirituais para lutar. A gente fica tentando lutar com as nossas armas carnais, com o nosso poder de convencimento, mas as armas de nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Deixa eu te falar, existem armas espirituais que você está deixando caída aí no chão. Começa a levantar a tua voz. Ei, você tem autoridade. Você tem autoridade sobre ambientes. Não é porque você é bonito ou porque você é bonito, não. A autoridade, ela foi adquirida na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré. Ele já conquistou. Para de se ver como um tadinho, coitadinha. Eu tenho uma birra desse negócio. Que eu sou daquelas assim, eu estou vendo o problema. Rapaz, vamos resolver. Como é que resolve esse problema? Eita, esse aqui é só com jejum e muita oração. Pois vamos jejuar e vamos orar. Não, esse problema aqui a gente resolve na força do nosso braço mesmo. Porque aquilo que a gente pode fazer,
a gente faz. Mas vamos resolver. Não, aqui é com muita oração e com muita adoração. Entenda que a sua voz tem autoridade sobre lugares. Tem um livro chamado Mudando Atmosferas. Eu esqueci o nome da autora, um livro incrível, acho que até tem aqui na CN Store. E ela fala muito, ela explica muito sobre como os ambientes e pessoas carregam atmosferas. Às vezes você chega num lugar, parece que o lugar está pesado, né? Você nem entende, nossa, que lugar estranho. Ou às vezes você entra em um lugar e diz assim, nossa, que ambiente agradável, ou que pessoa agradável. Porque todos os lugares, as pessoas carregam uma atmosfera, uma frequência. Só que muitas vezes nós entramos em ambientes pesados, em lugares difíceis, em lugares de opressão, e nós nos submetemos à atmosfera daquele lugar, esquecendo que nós temos autoridade para mudar essa atmosfera. E como eu posso mudar a atmosfera desse lugar? Como eu posso trazer o reino de Deus? Porque a palavra de Deus diz, a oração do Pai Nosso é: teu reino venha à terra. Como eu posso trazer o reino de Deus para esse ambiente? Porque onde o reino de Deus está, a atmosfera é diferente. Ei, você tem armas: a adoração, o louvor, a oração, a declaração da palavra. Quais são as armas que você tem usado para lutar as suas guerras? Talvez você esteja como Jó, enfrentando momentos de perda, mas está aí parado, sentado, caído no chão e dizendo assim: ai meu Deus, e agora? Perdi tudo. Ei, levante a sua voz, comece a dar comandos, comece a lutar dentro da sua casa. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa querida dizendo assim: meu marido está saindo de casa. Eu falei assim: e o que você está fazendo? Eu disse para Deus que Deus me desse um sinal. Se ele quisesse sair de casa é porque era para ser. Sim, não é bem assim não. Deus não está querendo a separação de ninguém. Ele sair de casa é uma escolha dele, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora eu quero te saber o que você está fazendo. Pois está na hora de você orar. Está na hora de você botar um louvor dentro da sua casa. Está na hora de você se levantar com autoridade sobre o seu lar e sobre o seu casamento. Nós não podemos ser pessoas passivas diante das perdas. Nós não podemos ser pessoas passivas diante da luta e diante da dor. Precisamos nos levantar em adoração. Precisamos levantar a nossa voz e mudar ambientes, mudar atmosferas. Lembre-se de quem você é. Você é embaixador do reino de Deus nessa terra. Há algum tempo atrás, eu e meu esposo, nós fomos fazer uma obra na casa de uma família em outra cidade. E quando nós chegamos naquele ambiente, dava vontade de sair correndo. Eu falei: gente, eu nunca entrei numa casa tão opressa. Sim, porque o reino de Deus, o reino espiritual é tão real quanto você que está aí sentado. E nós precisamos ter sensibilidade para entender. E era uma opressão. E quando nós entramos na casa, eu e meu esposo começamos a declarar: a partir de agora, esse lugar é embaixada no céu. Nós estamos pisando nesse lugar como embaixadores do reino de Deus. E nós damos uma ordem de comando para que toda atmosfera de opressão, para que todo espírito maligno, para que tudo que não pertence a Deus saia desse lugar. A partir de agora nós pedimos: Senhor, dá ordem aos teus anjos para tomarem conta desse ambiente. Vem cercar esse ambiente, vem fazer morada. Esse lugar é embaixada do céu na terra. Ei, se levante como uma voz dentro da sua casa. Sua casa tem sido um campo de batalha muitas vezes, e você não entende o que está acontecendo. Quando muitas vezes a opressão, a angústia, a tristeza tem assolado a sua casa, o medo, a ansiedade a respeito do dia de amanhã. Ei, se levante, se coloque de pé, levante a sua voz em adoração, em autoridade dentro do seu lar. Estabeleça o reino de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família. Ei, não entregue os seus filhos com facilidade, não. Comece a orar pelos seus filhos pela madrugada. Se levante, vá lá, pega um óleo, vai ungir seu filho enquanto ele dorme, vai declarar a quem ele pertence. Pode ser que os seus filhos estejam com amizades que não são boas, pode ser que ele tenha enfrentado
negando influências malignas. Se levante como autoridade dentro do seu lar e profetize, declare a verdade do céu sobre a vida dos seus filhos. Eles pertencem ao Senhor, eles foram consagrados desde o ventre e você não vai perdê-los. Aleluia. Terceiro, humildade. Jó 42:4 diz: Jó disse: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Tiago 4:6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mateus 5:5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Isaías 57:15, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. A palavra humildade na Bíblia significa mansidão, submissão. Aquele que se curva em reverência e confiança. Do grego significa aquele que não busca grandeza própria, mas se coloca abaixo de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Humildade é reconhecer as nossas debilidades. Humildade é reconhecer as nossas fraquezas, mas reconhecer também a força de Deus. Humildade é reconhecermos que nada vem de nós e tudo vem dEle. É dEle, por Ele, para Ele todas as coisas. Humildade é saber pedir ajuda. Humildade é ser rápido em perdoar. Humildade é reconhecer as nossas necessidades diante de Deus. Eu acho uma linda definição que o bispo uma vez falou aqui a respeito da bispa Raquel. Ele disse assim: ela tem humildade. Humildade é ferro revestido de veludo. Sabe o que é isso? É você ter consciência da força que você tem. É você ter consciência dos dons, dos talentos, daquilo de bom que você carrega, mas ter toda essa força sob controle. Você não é maior do que ninguém e nem menor do que ninguém. Humildade é reconhecer que nós necessitamos de Deus. Humildade é reconhecer que não é na força do nosso braço. Humildade é reconhecer que precisamos dEle e precisamos uns dos outros. Humildade, aleluia. Humildade é entender que eu não posso fazer nada grande sozinho. Se você tem um grande sonho e não precisa da ajuda de ninguém, ele não é tão grande assim. Mas se você tem um grande sonho e você precisa de outras pessoas para te ajudar, esse sonho é grande de verdade, o seu coração carrega humildade. Humildade é saber reconhecer que na união existe uma força. Humildade é reconhecer quando eu erro e saber pedir perdão e saber também liberar perdão. Quantas pessoas estão aprisionadas no território, no lugar da perda e não conseguem sair desse lugar porque não liberam perdão e não sabem pedir perdão. Quantas vezes dentro dos nossos casamentos a gente tem dificuldade de pedir perdão, a gente tem dificuldade de reconhecer quando erra. E eu gosto muito de falar dentro do casamento, sabe por quê? Porque é dentro do casamento que a gente é a gente de verdade. Porque aqui a gente pode até interpretar um papel. No trabalho,
com os amigos, mas é dentro de casa que a gente é quem é de verdade. A gente tem facilidade às vezes para pedir perdão para os de fora, mas para os de dentro de casa a gente não consegue. Pedir perdão para um filho, quando entendemos e reconhecemos que a gente pegou pesado demais, que a gente falou que não deveria. Olha que lição poderosa nós podemos ensinar aos nossos filhos quando aprendemos a pedir perdão quando erramos. Como a gente quer exigir muitas vezes do outro aquilo que a gente não entrega, aquilo que a gente não faz. Seus filhos vão aprender muito a respeito de humildade quando eles verem isso em você. Ver você pedindo perdão ao seu marido, à sua esposa, quando erram. Quantas vezes nós erramos e temos vergonha? Ou quantas vezes alguém nos fere e a gente pega aquela dívida, aquela ferida, aquela dor e se apega a ela e não consegue liberar perdão por causa do outro. E o nome disso é orgulho. O orgulho é o oposto da humildade. Mas Deus resiste aos orgulhosos. Orgulhoso é aquele que não consegue liberar perdão, aquele que não consegue pedir perdão, aquele que não sabe pedir ajuda quando necessita. O orgulho é uma doença que contamina da raiz até a folha de uma árvore. O orgulho é algo muitas vezes tão silencioso. E todos nós precisamos ser atentos a isso. Não tem ninguém bom o suficiente. Não tem. Precisamos fazer uma autoavaliação. Precisamos reconhecer quando erramos. Precisamos perceber os sinais do orgulho dentro de nós. Tem um livrinho do Hernandes Dias Lopes. Fala sobre orgulho. Acho que é não sei o que, máscaras. Removendo máscaras. E ele fala sobre como muitas vezes o orgulho se manifesta com máscaras. Às vezes a máscara de alguém que quer servir a todos, quer servir para receber um elogio, com motivações erradas. O orgulho daquele que quer sempre estar certo. Muitas vezes o orgulho aparece na nossa vida como máscaras, e se nós não percebermos, nós vamos fazendo uso delas, e a humildade vai ficando de lado. Precisamos ter um coração humilde. Precisamos ter um coração rendido. Um dos maiores exemplos que eu tenho para mim na Bíblia de humildade é Jairo. A Bíblia fala que Jairo era um dos senhores do Sinédrio. Ele era um homem muito importante naquela cidade. Mas a filha dele estava prestes a morrer. E então ele chega diante de Jesus pedindo ajuda. Ele se ajoelha e pede: Jesus, vai à minha casa, minha filha está morrendo, minha filha está muito doente. Isso mostra o coração de um homem humilde. Um homem que não estava preocupado com posição social. Um homem que não estava preocupado com aquilo que diriam. Mas um homem que soube se ajoelhar diante de Cristo e pedir ajuda. Davi foi outro grande exemplo de humildade. Quando Davi foi chegando com a arca, a Bíblia diz que Davi se despiu e dançou e dançou. Ele não estava se importando com aquilo que diriam a respeito. Olha o rei, ele não estava preocupado com isso. Sabe, é quando você vem para um momento de louvor, como tivemos agora há pouco, e você tem liberdade, você não está preocupado com aquilo que vão pensar a seu respeito. Você simplesmente se rende e se entrega a esse momento. É quando no seu ambiente de trabalho, as pessoas tentam te fazer convites que não condizem com quem você é. E você diz: não, eu não vou. Ah, o crente, o crentão, isso ou aquilo. Pois é. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de me posicionar como filha de Deus. E os meus comportamentos
comportamentos precisam condizer com quem eu sou. Quarto e último, o caminho do arrependimento. Jó 42:6 diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Arrependimento é diferente de culpa. Arrependimento é uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Uma mudança a respeito de como eu penso e como eu me comporto diante das situações. Jó, são 42 capítulos o livro de Jó, e durante boa parte disso, Jó conversa com Deus. Jó se põe em um lugar de perguntar a Deus muitas coisas, e então, no capítulo 42, ele diz: eu perguntei sobre coisas que eu não entendia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu me arrependo. Eu me arrependo de atitudes, de palavras. Eu me arrependo do que fiz e do que eu deixei de fazer e deveria ter feito. O arrependimento é diferente da culpa. Veja só, Judas recebeu 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Depois ele tentou devolver essas moedas e os sacerdotes não aceitaram. E a Bíblia diz que no final das contas ele acabou se suicidando. Porque o que ele carregava era o peso da culpa. Não era arrependimento verdadeiro. A culpa se torna um peso de morte na vida de muitos. Tem muita gente vivendo nesse lugar de culpa, carregando esse peso, essa âncora dentro da alma. Mas a culpa é diferente do arrependimento, porque o arrependimento gera uma mudança de comportamento. O arrependimento de Pedro foi diferente de Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus aparece para os discípulos ali na praia, serve pão e peixe e pergunta para Pedro pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. O caminho que Pedro tomou a partir do seu erro foi completamente diferente. Não foi um caminho de culpa, foi um caminho de arrependimento. E quando o arrependimento chega, ele nos envia para um propósito poderoso. Veja só, o arrependimento de Pedro diante dos erros que ele cometeu se tornou ponto de partida para que a igreja de Cristo fosse levantada. Foi sobre a verdade de que Jesus era Cristo, mas a partir de Pedro que a igreja foi edificada. Pedro se tornou um pastor. Ele foi enviado no lugar do arrependimento. Não porque ele era perfeito. Há uns anos atrás nós tivemos a oportunidade de ir a Israel e no Mar da Galileia, em um lugar que provavelmente foi onde Jesus teve esse encontro com Pedro. E eu confesso a você que foi um dos lugares mais emocionantes que eu visitei ali. Porque eu entendi que não é sobre as nossas perfeições ou imperfeições, mas é sobre o nosso coração rendido que Ele nos confia algo muito maior do que nós. É a partir do lugar do arrependimento. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Mateus 3:1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A primeira pregação de Jesus, a primeira palavra que Ele ministrou foi a respeito do arrependimento.
arrependimento. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Qual é a rota da sua vida que precisa ser corrigida? É a pornografia que está destruindo seu casamento? A mentira? Qual é a rota que precisa ser corrigida na sua vida? O que você precisa mudar, se arrepender, para que você receba restituição daquilo que te foi roubado? Só a partir do arrependimento que podemos ouvir a voz de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele fosse perfeito, não porque ele não cometeu erros. Mas Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a corrigir a rota, porque no seu coração houve arrependimento. Davi se relacionou com Batseba, ele adulterou. Davi matou o esposo de Batseba, Urias, ele assassinou, ele cometeu erros que talvez eu e você não perdoássemos, mas ele tinha um coração rendido a Deus. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele não estava preocupado em perder o trono, ele não estava preocupado em perder a coroa. A preocupação de Davi era não perder a presença de Deus. E isso é fruto de um coração arrependido. O meu convite para você nessa noite é: mude a rota da sua vida. O que precisa no seu coração sair da sua vida, sair do seu coração. O que na sua vida precisa mudar de lugar, o que precisa ser deixado para trás. Não é sobre perder bens, não é sobre perder riquezas, é sobre perder a presença. A presença de Deus na nossa vida é o que nos mantém de pé. Nós não podemos ir a um lugar onde o arrependimento se distancia a tal ponto que a gente continue errando e estejamos com a nossa mente corrompida, com a nossa mente completamente obscurecida pelo pecado, porque o pecado vai fazendo isso. O pecado vai te conduzindo para um caminho e você vai ficando com a sua mente cauterizada até chegar em um ponto onde o arrependimento não entra mais em seu coração, onde você é dominado pelo pecado. Nós falamos aqui sobre pureza, mãos limpas, coração puro. Hoje é culto de quarta-feira. Hoje, como o bispo Fabrício diz, é o culto da cozinha. É culto de alinhamento. Eu podia trazer aqui uma palavra te trazendo inspiração para um tempo de vitória, te encorajando. Mas eu quero te dizer que a vitória, a restituição, tudo aquilo que você precisa, passa pelo caminho da pureza, passa pelo caminho da humildade, passa pelo caminho do arrependimento. Não existe outro caminho para viver uma vida vitoriosa se você abrir mão de princípios que são a base do reino de Deus. Se coloque de pé. O caminho da restituição não começa com novos recursos, não começa com bens materiais, mas o caminho da restituição começa com entrega. O caminho da restituição começa com rendição. O caminho da restituição começa com vulnerabilidade diante de Deus, humildade. Humildade de reconhecer quem somos nele. Humildade para reconhecer que precisamos dele.
Humildade para reconhecer o que precisa ser corrigido na rota da nossa vida. Todos nós temos correções necessárias a serem feitas. Todos. Não tem ninguém perfeito aqui. E se a gente acha que é perfeito, a gente já saiu há muito tempo do caminho da humildade. Todos nós, começando por mim. Eu quero te convidar nessa noite para baixar a tua cabeça e fechar os seus olhos. Antes que eu ore por você, eu quero que você faça a sua oração. Que você faça uma autoanálise. Que você perceba dentro de si quais são as áreas que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Quais são as áreas que você precisa da ajuda de Deus para corrigir. Quais são as áreas no seu coração que precisam de alinhamento na sua casa. Quais são os comportamentos que precisam seguir um novo padrão, o padrão do céu. O que precisa hoje ser entregue a Ele na sua vida. Do que adianta eu, o mundo inteiro, se a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Eu quero te convidar nessa noite. Você que sente no seu coração que precisa mudar algumas coisas na sua vida. Você que sabe que precisa mudar a rota. Você que deseja entrar no caminho da restituição. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, para orarmos por você. Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Você que sabe que precisa entrar nesse caminho de restituição, porque já viveu perdas. Você tem vivido perdas na sua saúde, tem vivido perdas na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu casamento, nos seus relacionamentos com os seus filhos. Ei, é tempo de um novo posicionamento. É tempo de mudar a rota. É tempo de mudar de direção. É tempo de buscar aquele que pode mudar a sua história. É tempo de buscar a face dele, não por aquilo que ele pode te dar, mas por quem ele é, por quem ele é. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem
estão no corredor, por favor, podem se achegar mais à frente, por favor, tem mais espaço aqui na frente. Quem está aqui na frente pudesse achegar um pouco mais à frente para dar espaço às pessoas que estão nos corredores. Pai, essa noite é noite de restituição. Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de rendição. E eu apresento a ti cada um dos teus filhos e filhas que deram um passo em direção a uma nova jornada, uma jornada de restituição. E eu quero declarar um tempo novo, um tempo onde eles ouvirão a tua voz. Eles não vão te conhecer apenas de ouvir falar, mas eles vão caminhar contigo, ouvindo a tua voz, sentindo a tua presença ao lado deles. Essa é uma noite de purificação, noite de arrependimento, noite de mudança de rota. E eu te peço, Pai, traz a restituição. Restitui tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo, tudo aquilo que o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador roubou, todo o tempo perdido, toda a saúde perdida. Restitui hoje a alegria da salvação. Restitui hoje casamentos. Restitui hoje alianças que foram quebradas. Restitui, Senhor, tudo aquilo que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode. Restitui nessa noite a alegria, gozo, paz, felicidade. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi tomado por injustiça. Restitui, Senhor, nessa noite. Restaura todo o coração quebrado. Restaura toda aliança quebrada. Restaura o relacionamento contigo, Deus. Homens e mulheres que não caminham distantes de ti, mas que caminham ao teu lado, guiados, direcionados por ti. Eu te peço, Pai, dá sinais nessa noite, durante essa semana, de que é chegado um novo tempo, porque eles estão se posicionando nessa rota. Mãos puras, mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Os fortalece para vencerem as tentações. Os fortalece para vencerem as guerras que eles têm enfrentado. Que eles se levantem hoje. Que eles sacudam toda a poeira e tomem de volta as rédeas. Tomem de volta, Pai, o posicionamento de estarem de pé, lutando contigo com armas espirituais. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que o Senhor volte a atenção do seu rosto para ti e te dê a paz. E traga sobre a sua vida um tempo de alegria, um tempo de reativação da sua fé, de novos sonhos, de uma nova visão, de uma nova perspectiva. Eu declaro um tempo de restituição abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E esse foi o nosso culto de quarta-feira na CN. E você que está conectado conosco através do YouTube, está se reconciliando com o Senhor, está aceitando o Senhor, eu te convido a reconhecer esse QR Code que aparece aqui na tela. Nós queremos entrar em contato com você e te abençoar. Nós queremos te conectar a um pequeno grupo, te indicar um discipulado, para que você possa viver esse novo tempo em Deus com muita ousadia, como foi ministrado
aqui nessa noite. E você também que está aqui na igreja, que está saindo, não se esqueça de se inscrever para o nosso batismo, que vai acontecer nesse domingo em todos os cultos. Vai ser uma festa linda. Domingo de batismo é culto especial. Você pode se inscrever hoje através do nosso aplicativo ou através lá do Linktree disponível no nosso Instagram. Amanhã nós temos a última aula, é a oportunidade de você terminar esse 2025 caminhando sobre as águas, vivendo o novo de Deus para a sua vida. E eu quero reforçar que todos os domingos nós temos transmissão dos nossos cultos às 10 da manhã, às 17 horas e 19h30. Tenham todos uma ótima semana, que Deus te abençoe e até a nossa próxima transmissão.